Vamos lá, gente. Uma entrevista que a Carta Capital fez com o Rubens Recupero, para a gente ficar por dentro de tudo. E vamos lá para a gente poder acompanhar. Recupero, apesar do veto da ONU, o Brasil se engrandece e é os Estados Unidos que deveriam se envergonhar. Para o diplomata e ex-ministro, a erosão do sistema internacional aproxima o mundo do modelo pré-Nações Unidas. Matéria aí do Leonardo Miazzo. Apesar do veto à sua proposta de resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil se engrandece diplomaticamente e esbarra apenas no apoio incondicional aos Estados Unidos ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa avaliação é de Rubens Recupero, diplomata, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente sobre o governo Itamar Franco e ex-secretário-geral das Conferências das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento. O texto, liderado pelo Brasil, defendia uma pausa nos bombardeios para viabilizar acesso humanitário à faixa de Gaza, a fim de socorrer os civis. Também condenava expressamente os odiosos ataques terroristas do Hamas e ressaltava que os civis de Israel e no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, devem ser protegidos de acordo com a legislação internacional. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, porém, disse que o país está decepcionado e atribuiu o veto ao fato da resolução não mencionar os direitos de autodefesa de Israel. O Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança, mas ocupa neste mês a presidência rotativa do grupo. A resolução teve 2 votos a favor, o veto dos americanos e 2 abstenções, incluindo a Rússia. 5 países têm direito a veto: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Carta Capital pergunta: como avalia o veto norte-americano à resolução do Brasil? A derrota da resolução representa, na verdade, uma vitória moral. O Brasil sai engrandecido do episódio porque apresentou um texto equilibrado que cobria todos os pontos principais. Condenava a Hamas em termos fortes, mas também condenava todos os atentados contra civis e pregava o que é absolutamente urgente: uma pausa humanitária para o socorro da população. Creio que o bombardeio do hospital, seja lá quem for o culpado, prova o ponto da resolução brasileira. Quanto mais demorar para haver essa pausa, mais as vítimas civis vão se multiplicar. O veto representa, obviamente, a postura dos Estados Unidos, que é de solidariedade absoluta a Israel, como tem sido sempre. Não é uma surpresa, mas não creio que moralmente eles tenham muito como justificar essa atitude que tomaram. É uma atitude de poder político, de grande potência. A resolução vai encontrar no mundo inteiro muito apoio, mesmo não tendo passado. O Brasil fez o que pôde. Ele não pode mais do que isso. Ninguém pode. O Brasil, dentro daquilo que podia fazer, fez um gesto de engrandecimento moral. Ninguém pode jogar pedra no Brasil. Ao contrário, os outros é que devem ficar um tanto envergonhados em ter que vetar uma resolução como essa. Fazem isso porque são solidários à ação militar que Israel prepara. Fala, Ricardo Alves, salve Pedrão e demais companheiros. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos passar 300 likes, vamos lá. Após o ataque ao hospital em Gaza, cresce a tensão em outros países, como o Líbano. É real o risco de conflito se espalhar? Eu acho que essa crise é incomparavelmente mais grave do que as que ocorreram no passado, por várias circunstâncias. A primeira é que a situação geopolítica mundial é muito pior do que jamais foi, e por conta da guerra da Ucrânia, de uma quase guerra fria entre os Estados Unidos e a China, da incapacidade de qualquer consenso no combate ao aquecimento global. Estão se multiplicando em toda parte sinais de uma erosão do sistema internacional, cada vez mais paralisado por conta desse alto grau de antagonismo entre as grandes potências. Além disso, outro fator que complica muito é que os 2 adversários diretos, o Hamas e o governo de Netanyahu, são os piores governos que se poderiam imaginar. São 2 governos extremistas que não têm nenhum interesse em chegar a um acordo moderado. No caso de Israel, uma boa parte da opinião pública culpa o primeiro-ministro por boa parte das condições que tornaram possível esse ataque. E tudo isso torna a situação muito mais grave. Vemos um mundo em descontrole. É difícil dizer até que ponto vai haver uma participação de outros contendores. Acho que, embora possível, não é provável porque dos países árabes, por mais indignação que tenham, nenhum tem um preparo militar e disposição de entrar em um conflito agora.
O Egito, por exemplo, já saiu derrotado numa guerra de 50 anos atrás. É um país que tenta preservar a sua segurança, mas desta maneira, fechando a fronteira, não creio que eles vão se envolver em uma guerra. A Arábia Saudita não é um país que tenha força para isso, limita-se a condenar, como fez agora, no caso do bombardeio ao hospital de Gaza. A Síria é um país que ainda está muito dividido, a guerra civil nem terminou, o Iraque também saiu liquidado dessa guerra. Os israelenses devem obter um êxito maior ou menor, mas não acredito que definitivo. Os antigos países árabes do eixo da resistência foram sendo liquidados um por um. Egito, Síria, Iraque e a própria Líbia. No passado, hoje em dia, do eixo, o único país mais disposto a uma atitude drástica seria o Irã. Mas o Irã dificilmente tomará alguma iniciativa desse tipo, mesmo porque não tem fronteiras imediatas com a região conflagrada. O Irã tem influência por conta do apoio econômico e em armas ao Hamas e ao Hezbollah, mas não é limítrofe, não é o Líbano, não é a Síria e não é o Egito. Por outro lado, os americanos não por outra razão deslocaram porta-aviões e toda a força-tarefa mais moderna que eles têm para águas próximas. Se um desses países, por exemplo, o Irã, ousar qualquer ação, vai receber uma resposta fulminante dos americanos. Acredito que vai haver muita pressão na rua, muita agitação, mas os regimes árabes não obedecem à opinião pública. Ao contrário, eles temem a opinião pública desde o fracasso da Primavera Árabe. E o papel da Rússia e da China? Também não vejo Rússia e China com interesses em desencadear um conflito. A Rússia sai ganhando com isso. Enquanto houver esse conflito no Oriente Médio, desviará a atenção da Ucrânia, diminuindo a possibilidade de apoio americano com armas. E a China tem a sua postura tradicional de muitos anos de não se envolver diretamente e deixar que os outros se enfraqueçam com esses conflitos. Não acredito que haja uma probabilidade de envolvimento de outros países. É um perigo, porque em um mundo sem controle pode acontecer algo que não seja desejado. Um incidente grave, como o de ontem no hospital, pode haver coisas mais graves ainda. Mas voltando ao episódio da resolução, eu acho que o Brasil se saiu muito bem, conduziu com muita seriedade, foi capaz de ouvir, de adaptar o texto. O fato de ter sido rejeitado mostra que, no momento, talvez, nenhuma resolução possa ser aprovada, devido à distância que separa as potências envolvidas nesse conflito, meus queridos e minhas queridas. E vamos acompanhar para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver aqui só para a gente poder ficar por dentro de tudo. Deixa eu ver uma coisinha aqui só rapidão. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos lá. Diante da paralisia do Conselho de Segurança da ONU, quais atores podem, então, buscar uma mediação concreta do conflito? Quando a ONU foi fundada, em 1945, já se sabia que o direito ao veto no Conselho de Segurança seria uma espécie de pecado original. Queria condenar o Conselho à paralisia sempre que as grandes potências não estivessem de acordo. Sem o direito de veto, porém, nem os Estados Unidos e nem a União Soviética teriam admitido a existência da ONU. Quem poderá desempenhar essa mediação? Esse é o problema. Na ausência de um organismo internacional capaz de ter uma atuação efetiva, o mundo acaba naquela situação que ocorria antes da existência das Nações Unidas, antes da Primeira Guerra. Tínhamos um mundo em que a última palavra era do poder das grandes potências, as quais só se deixavam orientar por seus próprios interesses nacionais, os mais egoístas que fossem. Isso levou a 2 guerras mundiais. Por isso, se tem medo de que, à medida que o sistema internacional sofre erosão contínua, cada vez mais nos aproximando mais do mundo tal qual ele era antes de 1914, em que o que resta é o poder dos Estados Unidos, da Rússia, da China, daqueles que têm armas atômicas. Como elas estão em posições antagônicas, não há como obter uma decisão. O que deve ocorrer, então, na faixa de Gaza? Provavelmente o que vai ocorrer na faixa de Gaza é a operação israelense vai continuar, em algum momento vai haver uma invasão terrestre, vai haver muita gente morta, muitos civis. Os israelenses vão obter um êxito maior ou menor, mas não acredito que definitivo, porque não é a primeira vez que eles invadem. E vai ser muito difícil imaginar o futuro daquela região, porque o próprio governo atual de Israel enfraqueceu o que poderia ser uma alternativa, a autoridade palestina de Mahmoud Abbas. Ele se desmoralizou mesmo por conta da ocupação israelense da margem ocidental, da aprovação de cada vez maior número de colônias de povoamento, e a única esperança que se vê no futuro é que a autoridade palestina voltasse a governar Gaza.
O Hamas surgiu como uma ala mais radical que considerava a autoridade palestina pouco eficaz. E por que achava isso? Porque os israelenses não permitiam também aquela saída da criação dos dois estados. A solução, cedo ou tarde, terá que ser a dos dois estados. Não sou capaz de vislumbrar outra solução, mas até isso acontecer, muito sofrimento e muita morte ocorrerão no mundo. Excelente entrevista aí do Recupero com o Leonardo Miaso. Parabéns à Carta Capital pelo excelente jornalismo, equilibrado, com muitas informações para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.